A Revolução Constitucionalista de 1932. A Guerra Civil de 32 foi uma das guerras civis que mais matou brasileiros. Nela morreram mais brasileiros do que na Segunda Guerra Mundial. Alijados do poder por Getúlio Vargas, os paulistas iniciaram uma revolta com planos de apoio de outros estados com a bandeira de uma nova Constituição. A Revolução de 30, a vitória do tenentismo. Contrariando a política do café com leite, onde desde 1898, Minas Gerais se alternava no poder com São Paulo, um candidato paulista ia suceder outro candidato paulista, ganhou com eleições duvidosas o candidato Júlio Prestes, derrotando o candidato da Aliança Liberal Getúlio Vargas, composto pelos estados do Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais. Porém, o assassinato do candidato a vice de Getúlio foi assassinado, eclodindo a Revolução de 1930. Na Revolução de 30, a foto no trem da vitória. As três lideranças posam na foto no trem da vitória: Miguel Costa, Getúlio Vargas e Góes Monteiro. O trem vindo do Rio Grande do Sul com as lideranças da Aliança Liberal para derrubar o governo de Washington Luiz. Mas no trem havia alguém mais, era Francisco Morato, político paulista que desejava que Getúlio nomeasse interventor do estado de São Paulo. Governistas. Getúlio Dornelles Vargas. O gaúcho Getúlio Vargas, vitorioso na Revolução de 1930, conseguiu deter os paulistas e se manter no poder. Vargas enviou tropas federais para abafar a Revolução Constitucionalista em 1932. Em 1933 deu eleições municipais livres e em 1934 promulgou outra Constituição, dando anistia aos rebeldes paulistas. General Pedro Aurélio de Góes Monteiro. O general Góes Monteiro era o principal comandante das forças federais contra os paulistas. Sua atuação na Frente Leste conseguiu, com forças muito superiores, colapsar a Frente Paulista entre Lorena e Guaratinguetá em outubro de 1932. Tenente João Alberto. O Tenente João Alberto, um dos líderes da Revolução de 30, foi indicado por Getúlio como interventor de São Paulo. Depois de reformas sociais que apavorou as elites paulistas, Getúlio substituiu por Miguel Costa. General Miguel Costa. O general Miguel Costa, líder da coluna Prestes de 1925 a 1927 da Revolução de 1930, foi um dos interventores em São Paulo em 1932. Líderes constitucionalistas. Coronel Euclides Figueiredo. Era o comandante de fato dos constitucionalistas, comandou suas tropas na Frente Norte, na área do Vale do Paraíba do Sul, na fronteira com o estado do Rio de Janeiro. Ao final da guerra foi preso fugindo para o Mato Grosso. Bertoldo Klinger. Comandante das tropas revolucionárias no sul do Mato Grosso, combateu as tropas paranaenses, foi uma das lideranças paulistas. General Isidoro Dias Lopes. Líder e comandante-geral da Revolução Constitucionalista, mas na verdade era apenas uma figura decorativa apenas pelo seu posto. Francisco Morato. Fundador do Partido Democrático, estava entre as lideranças de São Paulo na Guerra de 1932. Após a derrota dos constitucionalistas, foi exilado em Portugal. Em 1934 foi anistiado e retornou ao Brasil. Surge o MMDC em 23 de maio de 1932. Em 23 de maio de 1932, Miguel Costa é afastado do governo de São Paulo e substituído por Pedro de Toledo. Um grupo foi atacar a sede da Falange, grupo governista. Durante um tiroteio, 4 jovens morreram. Com letras de seus nomes foi fundado o MMDC, Grupo de Apoio a São Paulo. Mário Martins de Almeida. Euclides Miragaia. Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Camargo de Andrade. Getúlio deu ordens para Toledo controlar os paulistas, mas Toledo respondeu que passou para o lado deles. Então Getúlio teria dito: "Eu ressuscitei essa múmia para fazer isso comigo."
O Plano de São Paulo. O plano dos paulistas era sublevar as tropas mineiras, gaúchas e mato-grossenses para marchar para a capital Rio de Janeiro e derrubar Getúlio Vargas. Getúlio conseguiu cercar São Paulo. Minas e o Rio Grande do Sul foram convencidos a não se juntarem aos constitucionalistas paulistas contra o governo. Dia 9 de julho de 1932. Os paulistas marcham para a guerra. A oligarquia paulista cafeeira e as elites industriais com o lema pela nova Constituição para o Brasil evocaram a mobilização de São Paulo, como Getúlio Vargas desde a Revolução de 1930 não tinha aberto o Congresso para promulgar uma nova Constituição. Para os paulistas esse foi o motivo da guerra. Os paulistas entusiasmados marcharam pelas ruas na capital, pegaram em armas e foram para a guerra. A Revolução de 1932 começava. A frente de combate no sul de Mato Grosso. No dia 10 de julho de 1932, tropas mato-grossenses rebeldes tomaram o sul do estado. Depois, o comando dos rebeldes passou para Bertoldo Klinger em apoio aos paulistas. Em 10 de julho de 1932, o sul do Mato Grosso foi sublevado a favor da Revolução em São Paulo. Tomaram a cidade de Corumbá, Coimbra e Porto Martinho, atacando as guarnições leais governistas. No norte, Cuiabá permaneceu fiel ao governo federal. Foi decretada a República Semi-Autônoma de Maracaju, com Vespasiano Martins como presidente, com a capital em Campo Grande. O estado ficou dividido.
A campanha do governo contra os constitucionalistas. O trabalho de propaganda do governo foi mais eficiente que os dos constitucionalistas paulistas, que fizeram uma propaganda do motivo da guerra mais voltada para a população do Estado. Para o resto do Brasil, Getúlio informou a população que um bando de imigrantes italianos tomou São Paulo e este queria se separar do Brasil. Os paulistas estão fazendo uma guerra separatista. Os batalhões que partiram do Rio, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul e alguns estados do Nordeste foram com convicção que lutavam pela união do Brasil. A frente de combate norte no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é uma região repleta de serras e com terreno acidentado. Por conta disso, os combates foram encarniçados entre as tropas, porém, com o tempo, prevaleceu a superioridade militar das forças federais em número de tropas, armas automáticas, munições, peças de artilharia e aviação. As forças regulares do coronel Euclides Figueiredo no seu ápice não ultrapassaram 10.000 combatentes, contando apenas com algumas dezenas de peças de artilharia, escassas metralhadoras e armas automáticas, além de insuficiente número de fuzis e munição para a quantidade de tropas disponível. O terror dos soldados paulistas. Avião Vácuo CSO.
O vermelhinho. Dos aviões do governo que mais aterrorizava as tropas paulistas eram os Vacos, apelidado de vermelhinhos pois eram pintados desta cor, armado com duas metralhadoras e bombas atacavam os comboios e trincheiras paulistas. Seu mergulho fazia um som reconhecível para as tropas que procuravam abrigo. O som das metralhadoras era um anúncio da vinda dos vermelhinhos.
A Legião Negra. Os Pérolas Negras. Fundada em 1931, na capital, a Frente Negra Brasileira, FNB, foi uma das entidades mais representativas do movimento negro no período e, com o estupim da Revolução Constitucionalista, optou pela neutralidade. Uma dissidência da FNB, a Legião Negra, LN, foi criada em 15 de julho de 1932, 6 dias após o início do conflito, pelo advogado baiano Joaquim Guaraná Santana. Treinada militarmente pelo capitão Gastão Goulart, estima-se que a LN chegou a enviar cerca de 2.000 homens à guerra civil. Lutaram nas frentes da Mantiqueira e de Minas, sofrendo 26 mortos ao final do conflito. Marca o passo, soldado, não vê que esta terra foi ele quem fez, e teu passo é compasso seguro de um passado, um presente e um futuro. É soldado, que grande tu és, tua terra se atira aos teus pés, estremece de orgulho, ergue os braços, ergue braços de poeira aos teus laços. Marcha, soldado paulista, marca teu passo na história, deixa na terra uma pista, deixa um filho de glória. Marcha, soldado paulista, marca teu passo na história, deixa na terra uma pista, deixa os filhos de glória. Marca o passo, soldado, não vê que esta terra foi ele quem fez, que teu passo é compasso seguro de um passado, um presente e um futuro. É soldado, que grande tu és, tua terra se atira aos teus pés, estremece de orgulho, ergue os braços, ergue braços de poeira aos teus passos. Marcha, soldado paulista, marca teu passo na história, deixa na terra uma pista, deixa um filhos de glória. Marcha, soldado paulista, marca teu passo na história, deixa na terra uma pista, deixa os filhos de glória. O trem fantasma da morte. Idealizado pelo engenheiro francês Clément de Beaujon, residente em São Paulo, conhecedor da tecnologia dos trens blindados usados na Europa durante a Primeira Guerra Mundial. A construção do trem blindado ficou sob o comando do engenheiro Augusto Ferreira Veloso, encarregado da construção de veículos de combate blindados. A tripulação era de 18 homens, 3 deles responsáveis pela operação da locomotiva, e 15 encarregados do uso do armamento. Armado com um canhão de 75 mm e metralhadoras, recebeu esse apelido das tropas getulistas. A batalha mais sangrenta da guerra. O Túnel da Mantiqueira. 16 de julho a 12 de setembro de 1932. Em 1932, a posição do túnel e a da Garganta do Imbaú, localizado logo acima do túnel, foram palco da batalha mais sangrenta de 1932 na fronteira de Minas, sendo considerado um dos principais frontes do conflito, onde ocorreram as lutas mais violentas e com maior número de baixa de todas as frentes de combate. Essa posição naquele conflito foi um dos poucos locais onde as tropas paulistas não foram derrotadas.
Após o avanço das tropas federais para Cruzeiro em setembro de 1932 na retaguarda de suas posições, os paulistas abandonaram o túnel que foi tomado pelas tropas legalistas. A frente de combate em Minas Gerais. A frente de combate mais extensa e mais problemática para os paulistas era a frente de combate com Minas Gerais. Os constitucionalistas paulistas esperavam sua adesão, mas os mineiros se juntaram às forças federais com Getúlio Vargas. Ali foi travada por quase 2 meses uma guerra de trincheiras com pouca movimentação das tropas no estilo Primeira Guerra Mundial. O soldado indígena paulista. O único lado que utilizou indígenas em suas fileiras foram os paulistas recrutados principalmente no interior de São Paulo, das tribos cangangues e guaranis. Foram usados como escaramuçadores e batedores por serem homens rústicos e conhecedores do sertão paulista. Atuaram mais na frente de combate norte-mogiana e na fronteira de Mato Grosso. Um pequeno grupo de indígenas foi mandado para uma chácara na cidade de São Paulo, na capital, para treinamento de combate, mais na função de propaganda de recrutamento do MMDC.
um apoio inesperado ao combate do Rio Fão. Rio Grande do Sul. 13 de setembro de 1932. No Rio Grande do Sul houve uma dissidência em apoio aos constitucionalistas paulistas. O general Candoca da Frente Única Gaúcha em apoio aos paulistas reuniu em torno de 450 gaúchos, saiu de Soledade em 1º de setembro, passando por regiões desdobradas e montanhosas desde o interior de Soledade e Barros Cassal. No dia 12 de setembro acamparam em torno do Rio Fão, onde as tropas de Candoca ouviram os primeiros sinais de descarga de fuzis. Às 9 horas da noite ouviram tiros no acampamento. Na manhã de 13 de setembro, às margens do Rio Fão, amanheceu com a brigada militar do governo. 200 homens estavam nos morros no entorno do rio liderados pelo general governista Severo que emboscaram os homens de Candoca e depois de 6 horas de fuzilaria os rebeldes recuaram atravessando o arroio do Duia e deixando 8 mortos. As mulheres na guerra. Na Revolução de 1932 as mulheres de ambos os lados participaram em sua grande maioria como enfermeiras acompanhando nos hospitais da frente de combate ou nas fábricas. Mas do lado constitucionalista houve uma combatente feminina, professora Maria Suassuna. Após ver um soldado paulista desertar jogando fora sua farda e fuzil, a professora vestiu a farda, pegou o fuzil e foi para a guerra participando de 10 combates. Usada como exemplo na trincheira, ficava difícil para os soldados correrem na hora do tiroteio. Maria Suassuna aqui com seu irmão Antônio se destacou no combate de Lagoa Branca e no cerco de Campinas, de onde conseguiu escapar. Morreu em 1973 aos 74 anos.
gaúchos estão chegando. A Batalha de Buri. 15 e 16 de agosto de 1932. Na localidade de Vitorino Carmilo, antiga estação da estrada de ferro Sorocabana distante a 6 km da cidade de Buri, ocorreu em 15 e 16 de agosto, o que alguns chamam de a segunda maior batalha da América do Sul, a Segunda Batalha de Buri, onde estavam, de um lado, 6.000 soldados sulistas federais paranaenses, catarinenses e gaúchos, e, de outro, 1.030 soldados constitucionalistas paulistas. No segundo dia, a linha de trincheiras paulistas foi rompida e a estação de trens caiu definitivamente em poder dos federais. O bloqueio do Porto de Santos. O governo federal, depois da declaração de guerra de 9 de julho feito pelos paulistas, logo enviou navios de guerra para bloquear o Porto de Santos. Os paulistas sem navios de guerra não tinham como desbloquear o porto para receber navios com mercadorias importantes para a Revolução, por isso os paulistas colocaram minas em direção aos navios federais para tentar afundá-los.
começaram a sobrevoar a cidade e lançar bombas no aeroporto do Campo de Marte. No dia 12 de setembro, os paulistas perderam o túnel que as tropas do coronel Euclides haviam ocupado nos primeiros dias da Revolução. Foi uma perda dramática, em que os soldados paulistas eram metralhados enquanto recuavam. Nos dias seguintes, tropas getulistas tomaram Cruzeiro, obrigando os paulistas a abandonar as posições que mantinham em Cunha e recuar até a Aparecida do Norte. Os confrontos na frente do Vale do Paraíba causaram centenas de mortes durante os 3 meses de combate. Os combates na cidade de Cunha. Entre 14 de agosto a 13 de setembro de 1932, as tropas legalistas lutaram contra as tropas paulistas na cidade de Cunha para avançar pela retaguarda da frente do Rio Paraíba do Sul. Os paulistas atacaram, causando mais de 80 mortos entre os legalistas em agosto. Em setembro, os paulistas atacaram a tropa dos fuzileiros navais por 3 combates que resistiram por todo o mês de setembro. Ao cair a cidade de Guaratinguetá, os paulistas abandonaram a cidade, sendo capturada pelos fuzileiros navais, que gritaram: Ad sumus!
No dia 18 de setembro de 1932, às 11 horas e 20 minutos, surgiram nos céus da cidade de Campinas os aviões do governo. Ao soar das sirenes, as bombas começaram a cair no centro da cidade, ferindo mais de 20 pessoas em um bonde e matando um menino, Aldo Chiorato. O fim da República de Maracaju. Em 2 de outubro de 1932, com a derrota certa da Revolução, as tropas rebeldes mato-grossenses começaram a se desmobilizar depois de quase 3 meses de luta na fronteira do Paraná. As forças federais retomaram o controle do estado, mas no Forte de Coimbra e em Corumbá as tropas rebeldes se recusaram a se render, sendo cercadas pelas forças do governo vindas de Cuiabá. Após intenso cerco, em 28 de outubro de 1932, os rebeldes se renderam, pondo assim um fim à Revolução de 32. Porém, essa liberdade da pequena República da parte sul não foi esquecida, e foi a mola da criação do estado do Mato Grosso do Sul em 1977 com as cores da bandeira da antiga República de Maracaju. (2 de outubro de 1932) São Paulo se rende. Na Revolução Constitucionalista de 1932, entre 15 a 23 de julho, comandou na cidade de Cruzeiro o 2º BCP da Força Pública de São Paulo que, junto de outras unidades do Exército e de civis voluntários, integrava o destacamento comandado pelo coronel Antônio Paiva de Sampaio. Naquela cidade, essas forças combateram as tropas federais e a Força Pública de Minas Gerais, na região do Túnel da Mantiqueira e da Garganta do Imbaú, situado logo acima do túnel. Nesses combates, apesar da desvantagem em quantidade de tropas e materiais, conseguiu repelir de forma bem-sucedida a ofensiva das forças federais. No dia 29 de setembro, Bertoldo Klinger ligou para o general-governista Góes Monteiro sobre a possibilidade de rendição. São Paulo não tinha mais condições de vencer a Revolução, mas foi o coronel Herculano de Carvalho, comandante da Força Pública na capital de São Paulo, que deu ordens de cessar fogo e pediu armistício no dia 2 de outubro de 1932, prendendo o governador. Os paulistas, sem armas e escassez de munição, se renderam. O herói da Batalha do Túnel da Mantiqueira foi acusado de traição. A Revolução Constitucionalista pela população e oficiais radicais, mas Herculano entendeu que o soldado paulista só com 5 balas por dia não podia ganhar a guerra. No Estado-Maior Constitucionalista e o fim da guerra em 2 de outubro de 1932. O Estado-Maior Constitucionalista, o comandante principal das forças paulistas, era o coronel Euclides Figueiredo, na frente leste no Vale do Rio Paraíba do Sul. Seu braço direito na frente norte contra os mineiros estava no comando o coronel Palimércio de Rezende, que apesar de gaúcho lutou com os constitucionalistas. No sul, o coronel Brasílio Taborda. Com a rendição de São Paulo feita pelo coronel Herculano de Carvalho, o general Euclides Figueiredo se recusou a se render e fugiu para o Mato Grosso, onde foi capturado na fronteira no dia 14 de outubro. O coronel Palimércio escapou com seus derradeiros comandados através de Mato Grosso, onde se rendeu às autoridades do Paraguai. O coronel Brasílio Taborda fugiu pelo Paraná e Mato Grosso, atravessou o Paraguai se rendendo com alguns oficiais e depois se exilou na Argentina. O exílio. No fim da revolta, todos os cabeças da Revolução Constitucionalista foram presos, ao todo 25 militares e 41 civis. Eles foram exilados em Portugal. O navio Siqueira Campos parte de Santos com os 76 exilados, todos os cabeças da Revolução. Alguns dos principais exilados: Figueiredo, Morato, Klinger, Dias Lopes, Toledo, Mesquita.
Getúlio o Grande Vencedor. Getúlio Vargas foi o grande vencedor da Guerra Civil de 1932, derrotou as oligarquias paulistas, mas permitiu eleições municipais com voto das mulheres em 1933, promulgou uma Constituição em 1934 e deu anistia aos constitucionalistas. Em 1935 derrotou outro antagonista do seu governo, a extrema-esquerda, os comunistas. Em 1937 fechou o Congresso e promulgou outra Constituição chamada Polaca que lhe conferia poderes ditatoriais. Em 1938 derrotou outra tentativa de golpe, desta vez da extrema-direita, os integralistas. Por 8 anos governou o Brasil como ditador até 1945. Deixou como legado uma reforma nas leis trabalhistas e ascensão do operariado brasileiro sentidos até os dias de hoje. Foi o canto do cisne do poder de São Paulo. Depois da Guerra Civil, o Estado nunca mais teve o poder da República Velha, de 1891 a 1930. Com o passar das décadas, a maioria dos brasileiros esqueceu esta guerra. Somente os paulistas não esqueceram de homenagear o sacrifício de seus soldados.